Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. No programa de hoje, a gente vai conhecer a história da associada Adriana Bujanra de Praia Grande, tem uma visita na ACT em São Vicente e no quadro Jogo Aberto a gente vai mostrar uma matéria completa sobre uma conquista muito importante para o nosso hospital, o selo Quemento Platino. Fica com a gente! No quadro Transformação Ativa de hoje, a gente vai conhecer a história da associada Adriana, aqui de Praia Grande. A Adriana já está aqui comigo, mas antes da gente começar esse papo, eu quero agradecer o Jefferson, da Academia Pano Bianco, da Vila Tupi, que abriu esse espaço para a gente poder contar mais uma história legal para vocês. Adriana, muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você contasse para a gente, para quem está em casa também, como foi a sua história com a atividade física, mas antes você tem uma questão de saúde importante aí, que aconteceu lá atrás, em 2009 mais ou menos, né? Isso mesmo, em 2009. Então, conta pra gente como é que foi. Em 2009 eu fiz a minha primeira bariátrica, sem acompanhamento depois da cirurgia, porque o ideal é sempre fazer o acompanhamento e a manutenção com as atividades físicas. E aí simplesmente eu só fiz a bariátrica, não fiz acompanhamento, não fazia academia e engordei tudo de novo. Tá, antes da gente seguir, como é que era a tua relação com a comida ou com a obesidade na fase de infância, adolescência e já na vida adulta? Você sempre conviveu com problemas de peso? Sempre. Eu nunca fui uma criança magra, mas também não era obesa. Era uma criança fofinha. E aí, com a maternidade, eu fui mãe solo de duas. Aquela correria de trabalhar, cuidar de criança sozinha. Vai descuidando da alimentação, Sim. Comida rápida, não tem tempo para exercício. Então, foi piorando. Tá. E aí chegou num ponto que a indicação que você teve do ponto de vista médico era realmente a cirurgia bariátrica. Sim, em 2009. Tá. E aí veio todo o pós-cirurgia, que aí você vai contar pra gente como é que foi a sua recuperação, vamos dizer assim, até chegar no momento atual. Sim, depois dessa cirurgia foi super tranquila, eu não tive nenhuma intercorrência, mesmo tendo filhos pequenos. O problema foi realmente isso, eu não fiz esse acompanhamento, tanto nutricional, psicológico e de exercícios, para manter o peso. Eu cheguei a perder e aí eu tive o reganho. Então esse que foi o grande problema, eu não consegui manter essa perda que eu tive da cirurgia. E aí você voltou praticamente ao mesmo estágio inicial. Mais do que eu Engordou estava. mais ainda. Mais do que eu estava. A gente costuma dizer, e a bariátrica é uma solução com certeza muito boa, muito importante, muda a vida das pessoas, mas não é uma cirurgia simples, né? Então não é simplesmente fazer a cirurgia e o problema com a obesidade está resolvido. Você precisa mudar a mentalidade também, né, Adriana? Principalmente a mentalidade, porque emagrecer é fácil, o difícil é manter. Então, assim, mexe com a estrutura do corpo, mexe com a questão de vitaminas. Você tem que comer direito para o seu corpo absorver os nutrientes. Tem que fazer academia, musculação principalmente, por causa da questão da flacidez, porque perde muito peso. Então, tudo isso é muito importante. É mais importante do que a cirurgia. O pós é muito mais importante, o cuidado. E a Adriana tem uma história que ratifica isso que a gente está dizendo, da importância de você mudar hábito de vida e de mudar a mentalidade. Ela precisou fazer uma segunda cirurgia, né? E aí foi a partir daí que você virou a chave realmente e entendeu que mais do que o corpo, a mente também precisa entrar no processo de emagrecimento, né? Sim, em 2023 eu tive a indicação novamente médica. E aí eu falei, até quando eu vou ficar fazendo, né? E aí eu já estava mais velha, minhas filhas maiores. E aí eu pensei, eu preciso fazer agora certo. Fiz a cirurgia e o pós certinho, o pós eterno, né? Tô fazendo, eu continuo fazendo certinho. E a atividade física passou a fazer parte da sua vida. Principalmente, é o principal, assim, todos os dias, de 5 vezes por semana, né? Que eu faço academia. Mas aí se eu não faço, eu fico sentindo falta.
É isso que eu ia te perguntar. Então, a sua rotina, a academia faz parte, assim, é diariamente, a sua atividade é diária? 5 vezes por semana eu faço e geralmente um do meu treino é no final de semana. Então, durante a semana eu tenho um descanso e o outro no final de semana. Aí, nesses descansos, eu vou pra praia, eu corro na praia, bicicleta. Ando Sempre bastante. com uma vida ativa. Sempre. E faz parte, né? Uma composição junto com a alimentação, o acompanhamento médico, a atividade física é essencial, né? Essencial. Tá. E aí, para quem está em casa e ainda não tomou coragem ou não escolheu uma atividade que realmente desperte o interesse ou a vontade de se movimentar, o que você diz? Eu sempre brinco, né? Eu sou testemunha de academia, tem que fazer. Aí as pessoas, mas as pessoas dizem, eu não gosto, mas adulto tem que fazer, é o que tem que ser feito, não tem que gostar. Só vai. Eu também não gostava. Eu tinha muita vergonha, até quando eu fiz a cirurgia, eu não cheguei magra na academia. Sim. Então eu ainda era gorda, demorou, foi um processo. A obesidade, eu falo que eu ainda sou uma pessoa obesa, estou em recuperação e é uma doença crônica, sabemos. Mas aí eu comecei a frequentar, me esforcei e agora eu não fico sem. Eu falo que agora é um vício do bem, né? Que faz parte. Então, começa. O importante é começar, não ficar se comparando às pessoas que estão na academia, porque, né, a gente se compara, fica com vergonha. Ninguém olha, ninguém liga. Temos instrutores nas academias, eles sempre ajudam, eles gostam de ajudar. Então, só vai, só começa que o gosto vem. É isso aí. E sempre com acompanhamento médico, principalmente, né? Porque eu não posso afirmar, mas é uma dúvida que eu acho que é legal para o pessoal de casa também. Quando você passa pelo processo de emagrecimento, mexe com toda a sua estrutura de corpo. Então, por exemplo, você deve ter tido problemas com articulação, com o próprio movimento mesmo, porque quanto mais com peso maior, a gente acaba deixando de se movimentar. Então, esse processo para você foi tranquilo? Sim, até 2, 3 meses depois da cirurgia é com mais calma, com menos pesos, mas depois não. Quanto mais peso pegar, mais massa muscular você tem, menor a flacidez e também músculo, né? Você vai ter o seu estoque de músculos, que é importante para a vida. Principalmente, né? Para quando a gente fala da longevidade, né? Para a velhice, exatamente. De como vai ser lá na frente para a gente poder manter a autonomia, né? Sim, muito importante. Eu penso nisso todos os dias. Então é isso, ó. A Adriana é mais um grande exemplo. A gente tem que buscar uma alternativa, tem que buscar uma modalidade que consiga encaixar na nossa rotina e que principalmente nos dê prazer. Mas está aí a prova de que sempre é tempo da gente conquistar uma boa saúde. Não tem desculpa, não é, Adriana? Isso mesmo, só vai. É isso aí. Fica com a gente que o programa volta já já. O intervalo é rapidinho. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista, o quadro Jogo Aberto de hoje vai fazer uma cobertura completa sobre uma conquista super importante para o nosso hospital, o selo Quemento Platinum. Fica com a gente e confere. O programa de hoje está realmente muito especial. Quem está aqui comigo é o Matheus. Hoje a gente está comemorando mais uma grande conquista, né? Que é o selo Platinum Quemento, uma certificação importantíssima para a nossa operação hospitalar. Matheus, eu queria que você explicasse para a gente a importância da área de qualidade dentro do contexto hospitalar. A área de qualidade no hospital é muito importante, ela é estratégica na seguinte questão da segurança do paciente. Propriamente dito, foco principal, segurança do paciente. O quê? Garante desde a entrada dele até que ele faça um procedimento, uma cirurgia e saia com segurança, que nada aconteça, né, na parte geral do todo o processo dele dentro do hospital.
É importante também a parte de melhoria de processos, então a gente faz toda a questão de melhoria de processos. Precisa de uma área, ver uma melhoria aqui, o que acontece, vamos otimizar esse setor, esse fluxo, então a gente faz... É possível dizer que a qualidade é uma área de apoio Perfeito. e que atende todas as demandas, todos os setores, não só assistenciais quanto administrativos também, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente fica de apoio para as áreas para fazer exatamente essa junção. Às vezes uma área está com dificuldade com alguma coisa, precisa de alguma ajuda para identificar algum erro que interfere em outra área. Então é para fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, para ajustar isso também. E uma parte também muito importante é a padronização de tudo isso. Então, padronização de protocolos, de processos e todas essas áreas se juntando para ornar toda a experiência do paciente ser a melhor possível. Perfeito. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de um contexto geral, né? Às vezes a gente olha muito para a assistência, para aquele momento do atendimento médico ou de enfermagem, mas é importante entender que existe um processo administrativo muito sério por trás de tudo isso, que dá os direcionamentos e que garante, em especial, a segurança do paciente, né? E acho que esse é o principal ponto. Perfeito, é isso mesmo. É fazer toda essa junção, né, de coisas, todas as áreas, a gente sabe, tem várias áreas assistenciais, administrativas, a gente fazer essa unificação e a melhoria fluir de forma correta para o paciente com segurança. Que legal, isso é a prova do trabalho em equipe, né? A área assistencial cuidando de fato da saúde do paciente e as áreas administrativas cuidando da segurança e da qualidade real que a gente oferece para o nosso paciente. É um selo de extrema importância. O IGESP do Litoral é o único com selo internacional Platinum, que foi agora, né, Matheus? Nós éramos Gold e foi para o Platinum. Então, continuemos firmes, continuemos batalhando cada vez mais para o currículo individual de cada um. Nossos currículos, né, que trabalhamos, isso agrega muito esse selo internacional, e para a instituição nem se fala, né, gente? Então, é muito importante, é um selo de qualidade, é um selo de entrega, de atendimento humanizado. O selo, o Quemento, ele é focado praticamente 100% no cuidado do paciente. Então, para nós é muito importante, porque se nós estamos evoluindo no selo, é sinal de que os nossos trabalhos também, que a nossa entrega está cada dia melhor. Quem está aqui comigo agora é o Rodrigo de Paula. O Rodrigo é o responsável pelo setor de enfermagem de toda a rede hospitalar e também faz parte dessa conquista, né, Rodrigo? Esse selo, essa certificação é realmente uma grande vitória. O Matheus comentou conosco que o Hospital IGESP Praia Grande foi a unidade hospitalar que recebeu o selo Quemento mais rapidamente após a sua inauguração. Então, já era um feito no passado, e a conquista agora da mudança de nível com certeza ratifica o nosso compromisso com a qualidade, né, Rodrigo? Eu queria que você explicasse para a gente, no contexto assistencial, principalmente pensando que o contingente da enfermagem são os profissionais que têm mais contato, mais tempo de contato com o paciente. Eu queria que você explicasse a realidade, o que muda na prática a certificação e o serviço que a gente oferece. Bom, acreditar. Eu acho que o acreditar, o próprio programa já diz, acreditação. Então, acredite. Eu acho que trouxe muito benefício em tempo de doação para o paciente, porque nós melhoramos muitos processos dentro da enfermagem, como o painel de indicadores que fica à vista, onde eu sei quando o exame foi solicitado, a prescrição, quando foi feito, e que eu tenho o laudo. Isso à vista do profissional enfermeiro, de qualquer profissional que chega lá. Então, melhorou os nossos processos, trouxe segurança, trouxe melhor conhecimento para a enfermagem e, claro, assistência, tecnologia e precisa de informação. Isso é segurança para o próprio colaborador, né? Para o próprio colaborador, porque imagina, tudo aquilo que eu faço eu respondo juridicamente. Poderia ser um problema para a instituição, de imagem, um risco jurídico, financeiro, e é o que a gente não quer. A gente quer prestar uma boa assistência com qualidade e um preço justo. Então, acho que tudo isso a qualidade trouxe para nós. E a enfermagem se profissionalizou mais ainda do que já era. Então, eu acho que é um ganho muito grande para a instituição, para os associados e para o próprio profissional. Porque ele está fazendo uma carreira, tem um currículo, ele está agregando e a gente vê esse crescimento. A gente tem muitos profissionais que vieram da base, eram auxiliares técnicos, fizeram a faculdade,
se tornaram enfermeiros e hoje estão no cargo de liderança, né? Eu sou um exemplo disso e a gente tem vários exemplos disso dentro da empresa. Acho que a gente promove muito, é uma excelente empresa para se trabalhar e trazendo segurança, melhoria, tecnologia, e olha quanta tecnologia nós trouxemos para o litoral, e foi um desafio muito grande colocar um selo de qualidade internacional numa cultura que ainda não era, alguns lugares estavam vendo, mas ainda não era uma realidade. Nós tornamos uma realidade aqui para a Baixada. Então, quando a gente fala de certificação, a gente está falando de qualidade, mas a gente está falando também de eficiência, né? Então, segurança do paciente, eficiência e qualidade. É isso. O meu papo agora é com o Anderson. O Anderson é responsável por toda a área administrativa aqui do hospital. Ele é o gerente de facilities. E eu queria, Anderson, que você explicasse um pouquinho quais são as áreas que estão sob o seu guarda-chuva. Porque a gente, quando pensa no hospital, a gente sempre pensa no médico e no enfermeiro. Só que quem vive esse universo sabe da importância das áreas de apoio e operacionais. Eu queria que você explicasse quais são os serviços que estão sob a sua responsabilidade. As áreas que estão sob a minha responsabilidade, né, é hotelaria, recepção, segurança, nutrição e, como você bem mesmo falou, né, são todas áreas tão importantes quanto as áreas assistenciais, né, enfermagem, médico, porque também a gente também tem protocolos de segurança, nós temos rotinas estabelecidas, então o Aquimento vem para dar segurança para a gente no nosso dia a dia. Então, vamos falar de recepção. O colaborador tem que ter noção que ele tem que fazer um registro seguro, porque aquilo vai ter um impacto no paciente, do momento que o paciente chega ali no hospital até a sua deshospitalização. Então, a gente tem o cadastro do paciente tem que ser de forma assertiva, né? Vamos falar de hotelaria, higienização. Dos nossos programas, né, que nos ajudou com a conquista de um novo nível do selo, nosso programa de descaracterização, né, que a gente tem na instituição, que é o nosso programa de ESG, que reduz o impacto ambiental. Então, antes a gente tinha aí os nossos resíduos descartados no resíduo comum, né? Então, a gente tinha ali todo aquele formulário, todo aquilo papel que sobrava, a gente descartava no resíduo comum. Hoje não, com essa política de descaracterização, esse material ele é descaracterizado de uma forma segura, né? Isso gera um produto e não é descartado mais no meio ambiente, não tem um impacto ambiental e isso também reduz, né, a questão do ESG e para o hospital também, porque a gente reduz financeiro, né, a questão financeira. A gente produzindo menos resíduos, eu tenho um custo menor. Entenderam por que eu falei que tem um complexo aí de serviços e de atividades administrativas comandada pelo time do Anderson, que estão além da assistência, né? Existe um cuidado muito grande com toda a operação, não é, Anderson? Isso mesmo. E sem contar que a gente qualifica, né, toda a assistência, todos aqueles profissionais que estão envolvidos, eles estão melhorando a sua qualificação quanto profissional, né? E isso reflete no paciente, no tratamento do paciente, isso reflete também na região, né? É um hospital de alta complexidade no município, então os munícipes de Praia Grande sabem que a gente tem uma estrutura aqui com qualidade, com segurança, né? Então, tendo a necessidade de usar os nossos serviços, já chega ciente de que a gente tem toda uma qualificação esperando com segurança no momento que o paciente chega até a sua deshospitalização. E existe uma responsabilidade social, né, diante de tudo isso, como você está falando, é um benefício, um crescimento para o próprio município, né? A gente vai além dos nossos serviços, né? A própria geração de emprego, e hoje 100% da mão de obra de vocês está em Praia Grande. Sim. Nós viemos, né, trouxemos uma equipe de gestão de São Paulo, mas nós captamos aqui no mercado profissionais da Praia Grande, e aí a gente teve aí um período de inserir nesses profissionais a cultura institucional, que é a cultura do IGESP, Transmontano. De qualidade, que é o que a gente está falando hoje. E hoje, com 3 anos aí, a gente já tem uma transformação dessa cultura. Aquele profissional que chegou com a gente há 3 anos atrás, hoje ele foi desenvolvido, né? Através
desses selos de qualidade, né, dessa política institucional. Maravilha. Então, mais um depoimento que reforça a nossa responsabilidade com a qualidade. E a gente encerra o quadro de hoje de uma maneira diferente, mas falando de um assunto importantíssimo, não só para nós, enquanto profissionais do Grupo Transmontano, mas principalmente para você que está em casa, que é cliente Transmontano ou que utiliza o nosso serviço de alguma forma. Qualidade é prioridade para nós. Então, a gente está muito feliz em comemorar mais essa conquista. Que venha o selo Diamond na próxima avaliação. A gente continua contando com o apoio de vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente, nos ajudando, nos colaborando e atendendo os nossos pacientes, né? Então, vamos em busca do Diamond. Parabenizem a ponta, a todo mundo da operação que se dedicou aí. A gente faz as auditorias, a gente pega um pouco no pé, mas é porque a Quimento exige muito isso e o resultado a gente colhe agora, né? Mostrando para todo o litoral que nós somos um hospital de excelência. Parabéns e obrigado a todos. Então, quando a gente recebe a acreditação e sobe o nível, né, como a gente pretendia, não é o Carlos, não é a enfermagem, não é a nutrição que ganhou o selo, é o hospital inteiro que ganhou o selo. Então, óbvio, tem coisas para melhorar? Tem, mas todo mundo aqui é merecedor desse selo. Independente do que se passou na área, no dia da Quimento, no dia da avaliação, tudo, todo mundo aqui é certificado, tá? Então, eu agradeço vocês todos. Cada um mesmo, assim, eu vejo o que cada um trabalha aqui, não tem ninguém que não trabalha aqui, ninguém que está levando uma qualificação porque estava ali no momento certo, na hora certa. Todo mundo aqui batalhou por essa certificação e eu agradeço muito vocês por isso. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica, o quadro Esporte é Saúde de hoje vai mostrar o trabalho da ACT, Associação Comunitária do Trevo, um bairro muito importante aqui de São Vicente. Estamos de volta agora em São Vicente. A gente veio conhecer o trabalho da ACT, Associação Comunitária do Trevo. Quem está aqui comigo é a Letícia, ela é gestora desse projeto que vai muito além da atividade física, não é, Letícia? Com certeza, além da atividade física que nós temos, que é um projeto novo do alongamento da terceira idade, que a gente chama nosso projeto 50+, né? Mas nós também temos a nossa marmita solidária, onde atendemos 3.600 famílias mês e temos também os nossos cadastrados, que são 400 famílias. Então, na verdade, o trabalho é muito mais social do que esportivo, mas a gente sabe que a prática esportiva faz parte desse contexto social, da reintegração, da socialização, né? Para principalmente as crianças dessa comunidade. Para as crianças, nós temos a capoeira, que é toda sexta-feira, né? E além da capoeira, eles têm a janta. Então, assim, o que mais chamam eles para capoeira é a janta. E a prática da atividade associada à nutrição também é fundamental para que tenha resultado, né? Para a gente conseguir. Para eles, você vê que o olhar deles, quando vê que tem uma janta, eles ficam mega felizes. E nós temos 40 crianças na capoeira toda sexta-feira. Olha que bacana. E a gente está assistindo aqui agora pela manhã uma aula de alongamento para 50+, né? Como a Letícia falou. Que também está integrado a todas essas outras atividades sociais que vocês fazem, Sim, né? sim. Além desse grupo nosso, a gente criou também uma parceria junto com o posto, né? Onde eles faz uma triagem. E se a nossa enfermeira lá falar que não está apto para treinar,
ela não libera. Então a gente tem esse cuidado com eles e também a nossa última segunda do mês a gente faz um café delicioso para eles da manhã. De novo a nutrição também envolvida no processo. A ACT é uma mãe, né? Então aqui, a gente brinca que fome aqui a gente não passa. Ai, graças a Deus. E é isso que move uma comunidade realmente, né, Letícia? Sim. É o bem comum, é a preocupação com o bem-estar de uma forma geral, né? Aqui chegou no projeto, tá com fome, sempre tem às vezes não tem um almoço pronto, mas tem um Danone, tem um pão. E é assim que eles sabem quando aquela portinha tá aberta, eles vão sair com algo. E aqui eles também têm um trabalho voltado para profissionalização, que é para geração de renda, né, Letícia? Isso. Além da gente alimentar, a gente também entra com os cursos para que também eles, né, a gente dá a vara também para que eles possam pescar, né? Então nós temos a barbearia e nós temos também curso de unha, que eu até esqueci de te falar, que é o banho de gel, né, que é as unhas da moda, e temos também a panificação. A panificação também é legal porque nós já formamos mais de 80 mulheres, né? Hoje estamos fechados por um tempo de reforma, mas iremos voltar com tudo em agosto. Ai, que legal. E como é que funciona o financiamento? Vocês são uma ONG, o espaço que a gente está vendo aqui foi cedido pela prefeitura, mas toda a operação, todo o trabalho é de vocês. Isso, todo o trabalho é nosso, né? O prefeito ele deu essa declaração para nós de uso de espaço, mas toda a captação é nossa, né? Nós temos nossos parceiros empresários, que às vezes ajudam em questão financeira, ou também eles compram, né? Seja material de construção, que é o que a gente teve muito apoio. E o nosso maior patrocínio hoje é o Sonda e o supermercado Carrefour. Por conta do trabalho que vocês fazem com a alimentação de toda a comunidade, né? Tá, que bacana. E quem quiser conhecer mais sobre o projeto, ou principalmente quem quiser ajudar, aonde encontra vocês? Pode me procurar tanto no meu WhatsApp, que é o 13 974 05 5578, e também as nossas redes sociais, onde vocês vão ver todo o nosso trabalho, que é a Associação Comunitária do Trevo. E hoje a gente tá vendo uma turminha pequena aqui pela manhã, tá uma manhã meio chuvosa, um pouquinho de frio. Mas assim, ainda tem vagas, então esse pessoal da terceira idade que tiver interesse, pode procurar por vocês, consegue se inscrever? Pode sim, pode tanto procurar como nós, como pode também procurar pelo posto. O posto também eles indicam para poder procurar por nós para fazer o cadastro. Eu ainda tenho vagas, viu? Tá, então isso é ótimo. Quem vier procurar diretamente vai conversar com a Letícia, e quem passar pela unidade de saúde local também vai ter indicação, se tiver tudo bem, a saúde bacana. Isso, pode procurar a enfermeira Viviane. Ah, maravilha, vai conseguir receber autorização para poder participar das atividades. É isso mesmo. E pra garotada a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui sempre cabe mais um. Com uma quadra maior, assim, do jeito que nós estamos hoje a gente consegue atender o número que tiver que vir. Ai, que legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E se você também conhece uma iniciativa como essa, que transforma a vida das pessoas através da atividade física, conta pra gente. _Saúde em Movimento no Instagram. E o programa fica por aqui, mas antes de ir embora, eu preciso deixar aquele recadinho do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde, pratique, movimente-se.